Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. Olá, telespectador! Olá, telespectadora! Está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos a farmacêutica a doutora Priscila Sartori. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Doutora Priscila, que vai falar hoje sobre um prêmio que a Santa Casa ganhou. Ela vai explicar tudo em detalhes a partir de agora. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso estúdio, doutora. Que prêmio foi esse? Parabéns, não só você, mas todo o corpo clínico da Santa Casa, o pessoal do administrativo. Acho que é um prêmio que abraça toda a instituição. Sim. Conta pra gente como é que foi esse prêmio e como surgiu a iniciativa de inscrever a Santa Casa num prêmio tão importante como esse que a gente estava conversando antes de começar o programa. Explique em detalhes para o nosso telespectador, por favor. Na verdade, a Santa Casa, né, por ser um hospital filantrópico, hoje a gente recebe uma verba governamental do governo federal que se chama Santa Casa Sustentável. Esse evento foi, na verdade, o primeiro simpósio Somos Sustentáveis, que é patrocinado pela FEOSP, né, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Então, na verdade, é uma iniciativa para que os hospitais mostrem o que eles estão fazendo com essa verba que nós recebemos do governo. Essa verba é destinada para a compra de suprimentos, tanto material médico hospitalar quanto medicamentos. E aí, assim, dentro do cenário, né, departamento de farmácia, nós identificamos uma oportunidade, porque nós temos uma equipe de farmácia clínica destinada ao serviço de ortopedia e traumatologia. Em contrapartida, a gente tem um problema sério hoje, que é a utilização de antimicrobianos em grande escala, né? Para quem não sabe, os antimicrobianos são os antibióticos que a gente usa para tratamento de infecções. Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado, né? Principalmente a gente da área da saúde, em cima da utilização desses medicamentos. E aí, assim, em cima das estratégias que nós poderíamos desenvolver para estar otimizando essa utilização, a gente identificou uma oportunidade com os pacientes da ortopedia e traumatologia. Porque em muitos casos, esses pacientes, quando eles são acometidos por infecções osteoarticulares, que é aquela infecção de um politraumático que colocou uma prótese, ou aquela ferida cirúrgica que acabou sendo infectada no osso, eles requerem um tratamento por um longo período de tempo. Esse tratamento varia de 50 a 180 dias. E aí a gente começou a perceber que às vezes os pacientes estavam bem, clinicamente, né? Prontos para de repente estar em casa, retornando às suas atividades laborais e infelizmente não podiam porque tinham que dar continuidade ao tratamento. E esse tratamento era feito dentro do hospital. Internação. Isso, exatamente. Um leito destinado a esse paciente, E aí a gente identificou, né, na verdade eu acredito que esse prêmio ele é da instituição, porque não é só o serviço de farmácia, é o serviço social, é o controle de infecção hospitalar, é a própria diretoria do hospital que nos deu essa retaguarda para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. Então, a partir dessa oportunidade, o serviço social começou a fazer a interface com os municípios de origem, verificando a possibilidade de estar recebendo esses pacientes, de repente para estar fazendo um tratamento em domicílio ou numa unidade básica de saúde referenciada, sendo que nós custearíamos esse medicamento, uma vez que às vezes não é padronizado pelos municípios. Né? E a gente viu que isso era possível. Então, hoje nós tivemos 7 pacientes que já fazem parte desse programa, mensalmente recebem os medicamentos pela Irmandade, até porque eles precisam retornar na consulta com o médico, né? Esse acompanhamento, ele é contínuo até o final do tratamento. Então, sempre que eles retornam, a gente fornece os medicamentos para eles. E aí o município fica na responsabilidade de estar fazendo essa administração. É interessante porque a gente faz um acompanhamento no pós, né? A gente
visita esse paciente, vê se a terapia está sendo feita de acordo, se o horário de administração está adequado. Então é bastante interessante, porque esse paciente ele não simplesmente vai embora e fica desassistido. A gente acompanha ele até o final do tratamento. Né? E hoje a gente já conseguiu girar em leitos 725 dias, que seriam os dias que esses pacientes estariam dentro da instituição. Então, hoje, além da gente liberar mais leitos para o SUS, né, porque a gente propicia que outros pacientes venham estar ocupando esses leitos, a gente gerou uma economia em custo hospitalar de R$325 mil. Porque hoje a gente sabe que a gente recebe uma verba do SUS para acompanhamento desse paciente. Mas o custo hospitalar, infelizmente, com hotelaria, com as equipes de saúde, ele acaba extrapolando. Então é interessante para ambos os lados. Né? Eu acho que principalmente para o paciente, porque a gente sabe que hoje uma grande parte da população é autônoma e às vezes ela está inserida dentro de um hospital, ela não consegue praticar as suas atividades, né? Então quando ela passa a ter a administração do medicamento na casa dela uma vez ao dia, ela pode retornar ao trabalho, os cuidadores, a família, que muitas vezes a gente sabe que precisam estar dando uma atenção para esse paciente, ficando com ele dentro do ambiente hospitalar, né? Eles também conseguem retomar as suas atividades cotidianas. E sem sombra de dúvidas, né, eu acho que a gente, como ser humano, sabe que estar dentro do hospital não é o melhor ideal, cenário, né? O cenário ideal. Então, nada como a gente estar dando continuidade para o nosso tratamento no conforto da nossa casa, né? E com a nossa rotina. Você tocou num aspecto que eu acho importante, não só a questão financeira e material, é a questão do paciente voltando para casa. Sim. E tendo o amparo da família, como você já citou, a proximidade da família. Já foi feito algum trabalho em relação a se essa recuperação é mais rápida do que se ele tivesse internado? Hoje, como esse trabalho ele é relativamente novo, né? Nós começamos em setembro de 2017. O primeiro paciente está terminando o tratamento esse mês e até foi ontem, né? A gente teve a oportunidade de estar conversando com a família e a gente ficou bem feliz porque a gente acompanha para ver se ele vai ter algum histórico de reinternação. E graças a Deus nenhum desses pacientes até o momento teve. Então, eu ainda não consigo fazer um balanço do antes e depois, mas de fato, essas pessoas que estão indo não estão voltando, o que para a gente é muito importante. E tem algum relato, olha doutora, foi bem melhor em casa, acredito que sim, nada melhor que a nossa casa, mas sim. Nesse feedback houve já uma conversa, olha, foi bem melhor, eu achei que fosse demorar mais, mas em casa eu fiquei mais tranquilo, com o apoio da família, enfim, já houve esse retorno? Na verdade, o retorno acontece no ato da alta. A gente, quando o paciente vai de alta no dia, toda a equipe de saúde, o médico do paciente, o farmacêutico clínico, a assistente social, a enfermeira da unidade, a gente se junta com o paciente, conversa com ele, para que ele fique de fato tranquilo com essa alta e de que ele será assistido. E aí é muito positivo, porque todos eles vão embora assim extremamente felizes, porque eles sabem o tempo que ficaria dentro do hospital. Né? A gente já teve casos de paciente que ele arrumava e desarrumava a mala todos os dias, pensando nessa oportunidade, que horas que eu vou embora desse ambiente. Né? E de repente quando isso acontece é muito interessante. E essa ansiedade também deve atrapalhar um pouquinho na questão da recuperação, né? O psicológico influencia muito. Com certeza. A gente sabe que a recuperação ela não é dada somente ao uso do medicamento, e sim ao estado geral do paciente. Né? A partir do momento que ele fica dentro do ambiente hospitalar, ele pode ficar muito tempo deitado, e aí isso facilita com que, de repente, ele desenvolva uma pneumonia dentro do hospital. Então, ele pode acabar surgindo outras patologias, até outras infecções, e não mais aquela originária, que era o que a gente tem assistido. Uma outra questão é a equipe multidisciplinar que não está envolvida, não é da Santa Casa, que você falou das unidades, as prefeituras. As prefeituras também encararam de uma forma positiva esse trabalho, essa parceria, digamos assim? Sim, muito positiva. Foi bem interessante. Um primeiro momento, o impeditivo para que isso acontecesse era, de fato, a disponibilidade dos medicamentos nos municípios. Desculpa te interromper. É o calcanhar de Aquiles, é o alto custo do medicamento que impede que a prefeitura, que a Secretaria de Saúde
possam tocar essa... Sim, exatamente. Até porque, assim, só para você entender, os medicamentos que são padronizados nos municípios são aqueles que são mais prevalentes, ou seja, o maior número de população é acometida. É diferente do perfil hospitalar. Dentro de um hospital é uma outra criticidade de tratamento. Então, muitas vezes, esse medicamento não era disponível no município. Então, a partir do momento que a gente deu essa oportunidade, nós fornecemos o medicamento. Vocês se responsabilizam por estar administrando e por estar assistindo esse paciente. Foi muito bem aceito. Então, essa parceria, na verdade, as secretarias de saúde vão dar uma retaguarda clínica para ver se esse paciente está tomando a medicação corretamente, se ele está reagindo bem ao tratamento, e na volta, na Santa Casa, é que o médico que está assistindo esse paciente vai fazer um balanço de toda... Do acompanhamento. De todo esse tratamento. Isso. Tem um perfil desse paciente? Ou tem criança, tem idoso, tem adulto? Isso é direcionado para algum perfil específico? Não? Na verdade, a grande maioria são adultos jovens, até pelo tipo de patologia, né? Até porque dentro da elegibilidade para você participar do programa de deshospitalização, existem alguns critérios. Então, o paciente precisa preencher esses critérios para ele estar sendo elencado dentro desse programa. Né? São muitos critérios que você possa... Não, são basicamente 5 critérios. Né? Ele não pode ter nenhum problema psiquiátrico, porque senão a gente sabe que de fato é complicado, ele está assumindo essa responsabilidade perante aos medicamentos. E fora do ambiente hospitalar, que é mais controlado. Exatamente. Ele não pode ter uma nova revisão cirúrgica, então ele não pode ter uma data agendada para estar sendo abordado cirurgicamente novamente, ele já tem que estar estável nesse sentido. O paciente tem que estar estável clinicamente, ou seja, todos os pressão, diabetes, todas as outras comorbidades que porventura ele possa ter, tem que estar estável. Ele não pode estar tendo febre de forma alguma, que a gente sabe que febre é um indicador de infecção. Né? A gente tem que ter uma família que garanta uma retaguarda, uma família bem orientada, que saiba da importância da tomada do medicamento diário, até porque, assim, isso é o maior problema dos antibióticos, né? Quando as pessoas tomam 3 dias e elas já não têm mais os sinais da infecção, elas acham que já podem parar, que não é a realidade. Né? Para o tratamento antibiótico estar sendo efetivo, ele precisa, de fato, completar o tempo de tratamento designado pelo médico. Né? Então, dentro desses critérios, a gente seleciona esses pacientes e aí entra em contato com os municípios e cria essa rede. Perfeito. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos a farmacêutica doutora Priscila Sartori. Doutora Priscila, a medicação, a automedicação, melhor dizendo, é o calcanhar de Aquiles, é um problema que o profissional de saúde e o farmacêutico em si vivenciam, principalmente em questão dos antibióticos que no passado foram aí consumidos, digamos assim, loucamente pela população. Qual o problema, qual a recomendação, ou melhor, qual a orientação que você dá para as pessoas em relação aos cuidados com a automedicação, principalmente em relação ao antibiótico? Eu entendo que, assim, principalmente, todo medicamento deve ser tomado sob orientação médica e com a supervisão de um profissional farmacêutico. É importante a gente ressaltar que hoje todas as farmácias e drogarias, sejam elas de grande ou pequeno porte, elas têm o profissional farmacêutico disponível. Então é importante sempre o consumidor, de fato, do medicamento estar fazendo essa interface com o farmacêutico. Porque a gente sabe que alguns medicamentos eles têm um horário adequado para ser administrado, né? O seu efeito terapêutico depende da administração em conjunto com o alimento ou não. Tudo isso são fatores influenciantes. Principalmente aqueles pacientes que fazem uso de vários medicamentos, né? Alguns têm o hábito de achar que podem tomar todos no mesmo horário, e não. Cada medicamento tem a sua particularidade. E é importante também a gente destacar que, às vezes, um medicamento anula o efeito do outro ou potencializa. Então, eu acredito que o medicamento, de fato, ele é muito importante para a saúde do paciente, mas a gente não pode desconsiderar que ele possui efeitos colaterais e reações adversas. Então, ele tem que ser tomado com responsabilidade. Com relação aos antibióticos, eu acho que a gente precisa, de fato, assim, isso é uma responsabilidade social hoje, e não mais só do profissional da saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, num artigo que ela lançou no ano passado, ela estima que até 2050 as pessoas vão morrer mais de infecção do que de câncer. Porque a gente, de fato, está ficando sem opção terapêutica para tratar, às vezes, uma leve infecção de garganta, né? Então, por que isso? Por conta do uso irracional, né? Uso excessivo e às vezes desnecessário do antibiótico. Exatamente. Então, assim, a primeira recomendação é: antibiótico em casa nunca tomem por conta própria. Sempre procurem um profissional médico para ver se de fato existe uma indicação para o uso do antibiótico ou não. Né? E outra recomendação muito importante é o tempo de tratamento definido para uso do medicamento. Porque às vezes o médico prescreve por 7 dias, porém o indivíduo toma 3 dias, já não tem mais os sinais e sintomas da doença, ele para de tomar. E aí onde essa bactéria que estava causando uma infecção se torna resistente a esse medicamento. E ela volta mais forte. E ela volta mais forte, exatamente. Um exemplo disso seria, por exemplo, o tratamento da tuberculose. Sim. Que é um tratamento longo, mas que nos 3 primeiros meses o paciente vê uma boa melhora e fala, não preciso mais tomar, já estou bem. Exatamente. E eu acho que a tuberculose ela é um ótimo exemplo para os dois cenários. Tanto para a resistência bacteriana, porque antigamente a gente fazia o tratamento inicial da tuberculose com 2 fármacos, com 2 medicamentos. Hoje, por conta da resistência que essa bactéria já se tornou a esses 2 antibióticos, a gente precisa começar com 4 antibióticos. Começar com 4. Começar com 4. E essa terapia pode evoluir para quantos medicamentos? Aí depois, na segunda fase do tratamento, ela evolui para 2 medicamentos. Mas você começa com 4 justamente para dar o que a gente fala, um tiro de canhão, né, para tentar matar essa bactéria na maior quantidade possível, e aí depois descalona para 2 medicamentos para concluir o tratamento. A que se deve esse tipo de problema, doutora? É uma questão cultural? A gente não tem a devida orientação? Porque no caso da tuberculose, que eu acho que é um bom exemplo, é um tratamento eficaz. Sim. Que realmente o paciente tem grandes chances de cura. Sim. São pouquíssimos 100% casos. 100% chance de cura, né? É uma questão cultural? É uma questão cultural. Infelizmente, e às vezes até aqueles medicamentos em que a posologia também não é muito adequada, né? Ela não é muito confortável. Por exemplo, tomar de 6 em 6 horas. São 4 tomadas ao dia. Então, no cotidiano das pessoas, elas acabam, esqueci de tomar o segundo horário, e aí tomo o próximo. E assim, uma coisa que é importante de todo mundo saber é que o antibiótico, ele precisa ter um início de ação e manter esse início de ação.
né? Para ele manter essa ação, é só com a tomada dentro dos horários. Por que esses horários? Porque ele começa a sua ação, quando vai chegando no horário da próxima administração, ele começa a diminuir o efeito. Então é onde você toma a próxima dose para restabelecer esse perfil. Então não é capricho, não é capricho. Faz parte da terapia, o horário. Quer dizer, se o médico e depois o farmacêutico cruzando as informações, se tem que ser de 6 em 6, não é porque o médico acha, Sim. É porque a posologia do remédio indica... É porque aquele medicamento tem aquele perfil farmacológico. Ele vai ter uma duração daquele tempo. Exatamente. E ele precisa ser renovado. Exatamente. E aí uma dúvida que é muito comum da população, né? Por exemplo, eu tomava uma amoxicilina de 500 miligramas, mas a cefalexina de 750 é melhor, porque a dosagem é maior. As pessoas precisam entender que cada medicamento tem a sua dosagem, né? Não é porque um é de 750 e outro é de 500 que ele é melhor ou pior que o outro. Cada um tem a sua indicação terapêutica, cada um tem o seu perfil farmacológico. Então isso é importante o indivíduo saber também. A gente está chegando no finalzinho do programa, agora uma dúvida particular. Remédio se toma com água, apenas com água, ou pode tomar com suco, refrigerante? Prioritariamente água. Água. Evitar suco, evitar refrigerante. Evitar, porque existem alguns medicamentos que fazem interação, principalmente suco de uva, que a gente sabe que tem componentes ativos. Às vezes o medicamento acaba interagindo com esses componentes ativos e diminuindo ou potencializando a ação. Qualquer outro tipo de bebida, né? De líquido na tomada do medicamento, só com orientação. E agora uma última, juro que é a última. Aquela questão que a gente sempre ouve, eu estou tomando um remédio aqui, mas hoje eu quero tomar uma cerveja, vai cortar o efeito. Isso é muito ruim para a terapia, para o tratamento que esse paciente está passando, né? Sem sombra de dúvida. É muito importante também, aí a questão do profissional farmacêutico é muito importante. Tem alguns medicamentos, principalmente aqueles que atuam em sistema nervoso central, que é proibido a ingesta junto com bebida alcoólica, né? Aqueles tratamentos de ansiedade, tratamento de depressão, de forma alguma o paciente pode tomar com bebida alcoólica, porque ele pode de fato virar óbito. Remédios para emagrecimento também. E não é só questão de cortar o efeito. O álcool pode potencializar esse efeito da droga de uma forma negativa no organismo. Ele não pode, como ele potencializa. Ele aumenta o efeito desse medicamento no organismo. E de fato, assim, é a combinação que a gente chama de combinação mortífera. É muito arriscado. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi muito importante a sua participação aqui. Já quero fazer um convite para você voltar. Muito obrigada. Que essa importância da orientação, do remédio e do profissional de farmácia, eu acho que é fundamental para esclarecer as dúvidas da população. Muito obrigado, parabéns pelo prêmio. Muito obrigada. Volte mais vezes aqui. Obrigada. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Grotoni. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar.
Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.